Olá, boa tarde. Meu nome é Paola, sou aluna do curso de graduação da FATEC Piracicaba, deputado Roque Trevisan. Eu sou aluna do curso de gestão empresarial e esse semestre estou concluindo o meu TG, a qual ele tem o título de Home Office adotado durante o lockdown, os aspectos positivos e negativos, sob a orientação do professor Sérgio Moraes Carvalho Filho. A motivação de fazer um TCC sobre o home office é que, de fato, durante a pandemia, durante o lockdown, eu comecei a trabalhar como home office. Vamos lá, a apresentação. Em março de 2020, a pandemia do Covid-19 chega ao Brasil, sendo algo novo, inesperado, onde é decretado o lockdown por recomendação da Organização Mundial de Saúde, onde as empresas se viram um pouco atadas sobre como dar continuidade ou não aos serviços ou trabalhos que até então executavam. O objetivo desse trabalho, desse TG, é analisar como o home office durante a pandemia de Covid impactou no cotidiano das empresas e também dos trabalhadores e apresentar os aspectos correlacionados ao tema, tanto positivos quanto negativos, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. A metodologia utilizada para desenvolver esse TG foi uma pesquisa qualitativa, com buscas de artigos científicos na base de dados do Cielo, PubMed e Google Acadêmico, com o descritor de home office, pandemia e Covid-19. Então, os artigos foram lidos e compilados em forma desse TG. Bom, aqui no primeiro capítulo do TG, ele aborda sobre o referencial teórico do que é o home office. Então, o termo home office ele vem da língua inglesa como se fosse um escritório em casa, ou ele também é chamado como um teletrabalho. Ele surgiu na década de 70, durante a crise do petróleo, onde os gastos com deslocamento, trabalho se tornaram mais caros para a empresa, e com o teletrabalho você diminuiria esse gasto do deslocamento e conseguiria ter o mesmo rendimento do serviço, das tarefas executadas dos trabalhadores. Para a Organização Internacional do Trabalho, o home office é visto como uma forma de trabalho realizada em um lugar distante do seu escritório, do seu centro de produção, e que permite que essa separação física você tem essa separação física através de um uso de tecnologia facilitadora no meio de comunicação. Já a Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades define o teletrabalho, o home office, como uma modalidade de labor realizada pelo trabalhador em um local distinto da empresa, em um local diverso, onde os resultados ainda são os mesmos almejados que se ele estivesse na empresa. E para realizar o trabalho home office, a gente tem duas modalidades, a modalidade total e a parcial. A total é onde o trabalhador ele fica o tempo todo fora do seu ambiente de trabalho organizacional, e a parcial, onde ele cumpre atividades que são distantes do seu trabalho e algumas atividades no seu local de empresa, no ambiente físico organizacional. Pelas legislações também brasileiras, o teletrabalho ele aparece na CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, a partir de 2017, onde consta que a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, como a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, não constitui como trabalho externo. O comparecimento às dependências do empregador para a realização das atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza como regime de teletrabalho. Então, mesmo que ele não esteja fisicamente na empresa, é considerado um trabalho desde que desenvolva as atividades de trabalho. Partindo então para o segundo capítulo do trabalho, a gente tem então qual que é o contexto de home office durante a pandemia. A
A agência, nossa Agência Brasil, coloca que o home office foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia. E esse percentual foi maior no ramo de serviços hospitalares e na indústria. Nos ramos hospitalares com 53% e na indústria com 47% de adesão. Só que é interessante comentar que a possibilidade da realização do trabalho home office durante esse momento de pandemia, ele também é considerado como uma espécie de privilégio, onde as pessoas conseguiram contribuir para o isolamento social, preservando a vida dos trabalhadores e suas famílias, bem como a diminuição do contágio do Covid e ainda conseguiram se produzir e se manterem economicamente ativos. E para muitas empresas esse foi o primeiro contato de fato com o home office. Então foi um cenário cheio de desafios sobre como controlar a produção ou não do seu empregado, onde a gente tem um trabalho tradicional que a gente controla a entrada e a saída do trabalhador e que ele cumpra determinada a quantidade de horas, e já no home office o desafio era, a gente não vai controlar em sua maioria o momento que vai estar trabalhando, mas a gente vai ter um controle maior sobre o resultado, o que ele está produzindo. E não posso deixar de comentar onde que durante esse momento de pandemia, apesar de o home office ser benéfico em muitas coisas que eu já vou comentar, a gente teve o trabalho, a invasão do trabalho em casa, de onde a gente tinha o trabalho, o nosso trabalho em si, trabalho onde a gente é remunerado, o trabalho de casa, os familiares de casa, tudo convivendo no mesmo espaço e naquela preocupação de um vírus que a gente não sabia muitas informações e toda essa angústia do momento. Bom, a partir desse momento eu vou relatar o terceiro capítulo do TG, onde a gente tem as vantagens propriamente ditas e desvantagens do home office nesse contexto de pandemia, de lockdown, e irei comentar um pouco sobre cada uma. Como uma vantagem é a autonomia e mobilidade. Por você não ter mais esse deslocamento entre trabalho e outro, você ganha um tempo. E com esse tempo você pode fazer outras atividades, aproveitar de outra maneira o tempo que seria utilizado para deslocamento da sua casa até o seu trabalho. Uma das vantagens na visão empresarial é a possibilidade de crescimento sem que haja necessidade de reestruturar a organização de imediato. Quando a gente coloca muitas das vezes esse reestruturar, onde uma empresa ela tem os custos físicos para se manter de pé, aberta, no quesito tanto de o espaço físico, o aluguel, o IPTU, a energia, a internet. Então, quando a gente remove isso para que os trabalhadores tenham um local mais fixo, a gente diminui os custos da empresa, o custo operacional. Quanto a... Mas também o home office durante a pandemia não é de todo benéfico, né? Com que já tinha toda aquela tensão sobre o próprio vírus, então contribui quando a gente trabalha, a gente tem uma produção, muitas pessoas não conseguiram produzir o quão produziam em um ambiente saudável, acabaram desenvolvendo algumas doenças mentais em decorrência dessa pressão por uma produtividade durante esse momento de tensão e apreensão que estávamos vivendo. Em alguns casos, até mesmo por você não ter esse deslocamento, esse cumprir o horário, o trabalhador acabou vendo onde todos os dias era um dia para produzir e trabalhar, não tendo seus descansos semanais, o sábado e domingo. Algumas também desvantagens para o trabalhador no home office é que você tem esse isolamento e você não tem contato social com os seus colegas de trabalho, onde isso também é super importante por troca de conhecimento, trocas de dúvidas, demandas do trabalho, como executar determinada tarefa. Já com o home office você diminui essa interação e integração com os demais funcionários da empresa. Outro fator sobre desvantagem para a empresa é que, de fato, alguns trabalhadores utilizaram um notebook, laptop
próprio, onde a gente tinha algumas informações que são, né, tem algumas informações que são confidenciais das empresas e pode ter acesso ou mesmo serem divulgadas. Então você já não tem mais tanta confiabilidade de que as informações estão seguras e não estão sendo acessadas por demais pessoas. Bom, agora as considerações finais da STG. Os artigos que eu li, que eu pesquisei, eles são tantos da área de administração, psicologia e direito, tanto por uma vertente onde a gente tem a produtividade, uma vertente sobre a saúde mental do trabalhador e uma vertente sobre a legislação que rege esse trabalhador, quais direitos e os deveres que ele tem. Ainda é necessário que se façam mais pesquisa, explorem todo esse contexto de home office, tanto qual que é um contexto benéfico para o home office, o que foi daí o home office durante a pandemia. E assim, como mencionado já, o home office ele não é de todo ruim, com as desvantagens, ele há as suas vantagens, então é interessante ponderar, e além de ponderar, é entender qual que é a função da empresa, qual a finalidade da empresa, fazer treinamentos com esse trabalhador, porque nem todo mundo está preparado, nem todo mundo tem uma autodisciplina para entrar, tendo no ambiente de casa e trabalhar e conseguir ser produtivo. Isso é muito importante. E também, de acordo com os artigos pesquisados, algumas empresas apontaram que irão adotar o home office pós-pandemias e permanente por essa facilidade, essa produtividade, e algumas empresas não conseguiram se adaptar a esse modo de trabalho, essa modalidade. Eu agradeço, gostaria aqui de agradecer e falar que estou muito feliz por finalmente estar apresentando esse TG. Muito obrigada.